E aí, galera da taverna, beleza? Bem-vindos novamente. Hoje a gente vai falar aí de um tema meio complicado, né? Que a gente vai criticar algumas coisas. E aí vamos falar o seguinte, hoje é livros ruins que os filmes tornaram bons, ou que os filmes foram mais aceitáveis do que o livro. Porque a gente sabe que, assim, quem gosta de ler, a maioria das opiniões sabe que geralmente o filme sempre dá aquela estragada básica no livro, né? O filme sempre... Obviamente que o filme nunca vai ser igual ao livro, mas tem filme que detona a história do livro. E geralmente essa é a regra, com algumas exceções. Porém, tem livros que são muito ruins e que o filme acaba salvando esse livro, deixando ele um pouco mais aceitável. E aí vamos falar aí, sei que vão ter pedrada, eu sei que vai ter gente que não vai concordar com os livros que eu vou falar. Eu vou dar o meu motivo, lembrando que é só a minha opinião, tá, pessoal? Então não precisa tacar pedra, não precisa ficar tão revoltado, porque eu não estou falando de modo geral, não sou dono da verdade, obviamente. Vamos falar então da menina que roubava livros, primeira pedrada, que eu sei que todo mundo vai ficar chocado, como assim? Vamos falar da garota do trem, vou botar a imagem aí também, porque eu não tenho mais, a menina que roubava livros eu não tenho, eu vendi o livro, que eu não queria mais ter, não fazia questão de ter esse livro na minha coleção. A garota do trem também não fazia questão de, eu até comprei ele antes de ver sinopse e tudo, porque o marketing dele foi muito grande, mas acabou que eu me decepcionei e até vendi. E vamos falar desse aqui, que eu não vendi, nem sei porquê, acho que por preguiça eu não vendi. Tá, então vamos falar. Vamos começar aí então com a menina que roubava livro. Antes de vocês tacarem pedra, deixa eu pegar minhas anotações aqui. Então vamos lá. Claro, é um livro clássico, né? Um livro aí amado por todos, então bem claro deixar que é minha opinião só e tipo, provavelmente o meu problema com esse livro sou eu, não o livro, porque até hoje eu acho que eu só conheci 3 pessoas que não gostaram desse livro. Do resto, de todo o universo aí literário, de todo mundo que gosta de ler, de todo mundo que já leu, todo mundo ama esse livro, todo mundo gosta muito desse livro. É um livro muito querido, um livro muito famoso, né? Um clássico aí, tipo, top de linha. Então eu acredito que o fato de eu não ter gostado desse livro é um problema meu mesmo, é uma coisa minha, porque é um livro, obviamente, muito bom. Eu também, então, nem vou entrar muito no mérito, por isso que eu acabei de falar, né? Porque é um livro bom, é uma escrita que a galera gosta e tal, mas enfim. Bom, eu achei a história até interessante na época que eu li, só que eu achei o livro muito chato, cara. Eu, sinceramente, sim, coisa minha. Eu achei o livro muito chato, achei o livro muito arrastado, achei o livro muito maçante de ler. Achei ele, sabe, cara, eu li muito arrastado. Eu acho que foi um dos poucos livros que eu li muito arrastado, muito pouquinho, assim. Um livro que não me prendeu, um livro que não conseguiu, assim, tipo, aquela vontade, assim, que você para de ler e você já fica ansioso para ler de novo, para você continuar lendo, para você saber o que vai acontecer, pra você ficar curioso com a história, pra você se apegar aos personagens e tal. Cara, eu não sei o que tem esse livro pra mim, mas esse livro pra mim não deu nada disso. Foi um livro que eu li muito arrastado, foi um livro que eu li muito sacrifício. Eu não conseguia sentar de ler, eu queria terminar de ler, e quando eu pensava que eu tinha que ler ele, eu já ficava, nossa, puta que pariu, cara. Mas eu tenho que terminar, todo mundo gosta desse livro, todo mundo ama esse livro, eu quero saber o final. Mas, cara, por muitas vezes eu quase desisti e parei de ler. Mas, repito, é uma história que todo mundo ama, é um livro que a maioria, sei lá, 99% das pessoas amam, é um livro tão muito querido aí por muitos e por todos, diria eu. E então é só a minha opinião mesmo. E aí, por que eu digo que o filme salvou o livro? Claro que é o que eu acabei de falar, nenhum filme é totalmente fiel ao livro. Nenhum filme, assim, a gente nunca vai ter aquela coisa toda do livro num filme. Mas eu consegui assistir o filme.
eu consegui assistir o filme de boa, não me cansou, assisti o filme, eu gostei do filme, achei o filme assim bem tranquilo e pra mim salvou o livro. Por quê? Porque o livro eu não li de boa. O filme eu consegui ver de boa, sem cansar e tal, e o livro foi muito cansativo pra mim ler, foi muito chato pra mim ler o livro. Então eu li com muito pesar, eu li com muito arrastado, e pessoal, eu sei que vocês estão com a pedra na mão aí, preparando pra tacar a pedra e acertar na minha cabeça, mas cara, gosto é gosto, não tem jeito. Eu achei, cara, um livro muito chato pra ler. E o filme em si conseguiu me mostrar a história de uma forma que menos chata do que o livro. Por isso que eu digo que esse é um dos livros que o filme salvou. Beleza? Então não vou entrar muito no mérito, porque eu sei que isso é uma coisa muito peculiar minha e a maioria da galera gostou desse livro, então não tenho muito o que falar dele. Eu sei que o errado sou eu. Nessa questão desse livro, tenho certeza absoluta que o errado sou eu. Bom, deixa eu ver minhas anotações aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar. Então é isso, tá tudo aqui mais ou menos o que eu falei, bem resumidamente. E agora vamos para o próximo livro, que é um livro que eu também não tenho, que eu também vendi, que eu falei, que é A Garota do Trem. Vamos lá caçar minha anotação dele aqui. Vamos lá. Não guardem as pedras, pessoal. É só opinião minha. Minha opinião não muda o gosto de ninguém, muito pelo contrário. A Garota do Trem. Vamos lá. Bom, a minha descrição, na época que eu li aí, que eu fiz o comentário desse livro, a minha descrição para ele foi chato, muito chato. E vamos receber as pedradas de novo, né? Bom, primeira coisa, eu achei a história bem boba. Achei a história desse livro muito boba. Eu lembro que na época esse livro teve um marketing estúpido, assim, tipo, não se falava de outra coisa quando esse livro lançou. Ele tinha eu não sei, cara, é que nem aconteceu com a Caixa de Pássaros. O pessoal fez um investimento de marketing nesse livro que o pessoal ficou doente, assim, era propaganda. Você entrava no Scooby, era propaganda desse livro o tempo todo. Você entrava no Submarino, era propaganda dele o tempo todo lá, gigante. Qualquer site que você entrava, tava lá. A Garota do Trem, a Garota do Trem, a Garota do Trem. Todos os comentários, tudo que era de livro, Instagram, rede social, Facebook, Saraiva, sei lá o que. Tudo que tinha a ver com livro. Você entrava e tava lá gigante na capa, a Garota do Trem, a Garota do Trem. Foi um marketing absurdo. Então, não sei se pecou assim por eu esperar mais desse livro, se foi essa questão. Tanto é que eu comprei no fogo, porque tipo, era tanto marketing assim, eu falei, caralho, é um livro fodarástico. E eu aprendi a lição, com Caixa de Pássaros e com a Garota do Trem eu aprendi a lição que o marketing bolado de um livro não faz o livro ser bom. Porque foram dois livros que tiveram marketing absurdo e foram dois livros que eu não gostei nada. E continuando, achei a história boba, achei o livro chato demais, a narração insuportável. Nossa, essa é pesada, hein? Essa foi pesada. Aí eu botei aqui bem claro, só lembrando que o meu gosto às vezes é um, o de vocês é outro, óbvio. Isso não tem muito a ver e tal, já vi várias pessoas falando bem do livro, mas eu particularmente detestei. A narrativa é muito chata. Aí eu fiz um exemplo aqui da narrativa, que realmente esse livro, cara, a narrativa dele é cansativa e é bem chata. Aí eu dei um exemplo de como é a narrativa do livro, né? Como é a escrita dele. Abre aspas. Entrei no trem, sentei, olhei a janela, vi o sol, haviam pássaros, estava calor. O homem à minha frente espirra, alguém tosse atrás de mim. Me levanto, troco de lugar, me sento em outro banco. Olho a bolsa, aqui é mais fresco, a janela está aberta. Sinto vento no rosto. Comprei uma garrafa d'água. Girei a tampa, abri a garrafa, tomei um gole d'água. Minha boca se refrescou. Aqui estava silêncio, ouvi o vento nas árvores, e etc, e etc. E cara, é um saco.
É um saco, cara. A história é boba e é, sei lá, 90% do livro isso. Tipo, essa narração chata, maçante, nada a ver, cara. Nunca tinha lido tipo assim, eu confesso que eu nunca tinha lido uma narração tão chata na minha vida. Tipo, é tudo isso. Ah, fiz isso e aquilo. E aí olhei pra janela e vi um cachorro. E do outro lado da janela tinha não sei o que. E aí passou um cara de terno. E aí passei, tipo, caralho, foda-se, porra. Cadê a história do livro, mano? Não tem história. E, tipo, a cada 50 capítulos, exagerando, obviamente, de narração insuportável, tinha um pouquinho da história. Aí, mais 300 capítulos de narração insuportável, um pinceladinha na história. Caraca, que troço chato. Puta que pariu, que dor de cabeça ler esse livro. Aí vamos lá, continuando. Tá. Aí eu botei aqui, nada a ver, nunca tinha lido um livro com a narração tão sem noção assim. Em partes até dá uma diferenciada, mas a grande maior parte é exatamente assim, como eu acabei de falar. Não gostei do livro, achei a narração péssima e sacal, como até deu exemplo aí em cima, em algum lugar. Porém, devo confessar que o final do livro, bem depois da metade dele, praticamente no final, o livro ganha um pouco de ação e a narração fica um pouco mais dinâmica. Não é tão chata quanto antes. Lá pro finalzinho do livro, eu acho que meio que muda um pouquinho a forma de contar a história, muda um pouquinho a narração. E aí para de ficar esse negócio de, andei, amarrei o sapato desamarrou. Aí eu passei numa pedra. Aí eu vi uma placa. Aí eu não sei o que. Nossa, puta que pariu. Só de lembrar já tá até dor de cabeça. Tá, aí eu botei. Pena que isso só acontece muito no final. Em relação à história, como eu disse, foi um ano. Aí beleza. Aí eu, na época, eu ainda comentei. Se fosse um filme, seria um pouquinho mais interessante, porque acho que o filme não teria essa parte sacal de ter que ficar falando. Sentei no banco, abri uma garrafa, tomei um gole d'água, minha garganta se refrescou, senti um vento no rosto, botei meu casaco, tirei o casaco, abri a bolsa, Então eu sabia que no livro, num filme, não ia ter isso. Na época que eu li, não tinha nem previsão de fazer filme, eu não sabia que ia fazer filme. E eu ainda botei até um comentário, falei, se tiver um filme desse livro, vai ser um filme mais interessante, porque a narração dele é muito sacal, muito chato. Aí eu botei. O filme tá. Aí aqui eu já fiz uns outros comentários. Tipo, o filme é bem menos chato. O filme muda bastante coisa, obviamente, como todo filme muda bastante coisa do livro, da história original, né? Mas ele foi bem mais interessante de ver. Foi até um filme legal, foi até um filme bem interessante. Né? A gente tem um crime, tem vários personagens, tem 3 pontos de vista. Todo mundo pode ser culpado, aquela mesma história, né? Não é uma história assim nova, não é uma história surpreendente que você nunca viu, é uma coisa bem básica que a gente já viu em vários filmes, em vários livros, né? Como eu acabei de falar, um assassinato, 3 possíveis suspeitos, vários pontos de vista, e aí todo mundo pode ser culpado. Aí parece aquele jogo do detetive, né? Todo mundo tem uma razão, todo mundo tem um motivo para cometer o crime. O final não foi tão óbvio quanto eu imaginei. E algumas coisas não posso negar que me surpreendi. E diria até que o final foi interessante. Bom, aí eu botei a conclusão aqui. Um livro chatinho, de narração parada, que mais da metade dele fica narrando de forma chata a vida de 3 pessoas e que só se anima mesmo no final quando o cerco vai fechando. E você vai pegando os links e tal para saber quais dos muitos personagens é o verdadeiro criminoso. Enfim, é isso. O livro é chato pra caramba, não gostei. Me desculpem quem leu, me desculpe quem é fã, me desculpe quem gostou. É uma coisa minha, não foi uma narração que me agradou, não foi uma narração que me prendeu. Os personagens achei bem chato, não me prenderam também. Achei bem maçante e a narração foi bem chata. Eu diria que foi mais chato do que a menina que roubava livros. Porque é uma narração sem pé nem cabeça, cara, que não acontece nada, só fica narrando tipo o que a pessoa olha, o que a pessoa pensa ali, mas não tem uma coerência, não tem uma linha de raciocínio, não dá. Bom, deixa eu trazer minha folhinha de volta, eu joguei minha folhinha pra lá, mas
E agora vamos falar aqui deste livro, que é o único que eu tenho físico, porque os outros eu já dei fim. Será que dá para ler aí a sinopse? Vamos ver, espero que dê. Esse filme aqui, esse livro é um filme que bombou no cinema. É um livro também que vocês, quem leu aí, eu acredito que vá criticar, que vá tacar pedra, porque eu vi mais gente falando bem desse livro do que pessoas falando mal. Porém, por exemplo, a garota do trem, eu vi muita gente falando mal, muita gente criticando e vi muita gente falando bem. Já a menina que roubava livros, eu vi quase 100% das pessoas falando bem, então certeza que o problema sou eu. A maioria aí falando bem e livro excepcional, então fato que o problema sou eu. Já o Perdido em Marte também vi muita gente falando mal, vi muita gente criticando, mas também vi muita gente falando bem, então eu acho que esse ficou meio a meio. As opiniões ficaram mais divididas. Agora a menina que roubava livro, eu sei que o problema sou eu 100%, isso aí é inegável. Então vamos lá, deixa eu achar aqui o meu comentário do Perdido em Marte. É tanto livro, é tanta coisa pra gente... Vamos lá. Comentário bem pequenininho, tá, pessoal? Botei aqui, ó, Perdido em Marte. Minha palavra para esse livro, minha frase para ele foi não gostei. Aí eu ainda botei, relembrei aqui que é só a minha opinião. Que eu não tô dizendo que o livro é ruim, que eu tô falando o que eu achei, tá? Na minha humilde opinião. E que eu tenho certeza que muita gente vai gostar, tenho certeza que vai ser o estilo de livro de muita gente, isso aí é fato. Enfim, livro é que nem... vocês sabem o que, né? Cada um tem o seu. Aí, então vamos lá. Aí eu botei aqui, bom, terminei de ler Perdido em Marte e sinceramente não entendi o tamanho da publicidade que esse livro tem recebido. Isso na época que eu li, que já tem bastante tempo. E ele foi mais um da lista aí dos livros Caixa de Pássaro, A Garota do Trem. Foi um marketing absurdo também esse livro, igualzinho os outros dois que eu falei. Foi um marketing absurdo. Para quem lembra aí da época que esse livro lançou, cara, era pôster, era não sei o que, era uma propaganda gigantesca. Aí eu botei, sinceramente não entendi o tamanho da publicidade que esse livro tem recebido. Não posso negar que é um livro extremamente inteligente e um livro muito, mas muito bem escrito. Então isso é um fato do livro, né? Na minha opinião é um livro absurdamente inteligente, claro, e muito bem escrito. Isso aí sem dúvida, sem sombra de dúvida. Ainda botei, isso é fato. Porém a história em si eu achei chata pra caramba. Puta, não vou falar palavrão, então, mas ainda rivario, só falando assim. Algumas partes do livro são até interessantezinhas. Algumas é possível rir, porém no geral é chato demais. Acho que 70% do livro é o cara explicando termos científicos de química, de física, de botânica, etc, etc, etc. Me sentia lendo um livro de escola, chato demais. Então é isso. Eu fiz um resumo bem rápido, também vou falar bem rápido dele, né? E é exatamente isso que eu senti. Quando eu estava lendo esse livro, parecia que eu estava lendo um livro de química, parecia que eu estava lendo um livro de escola, não parecia que eu estava lendo um livro de história, de ficção e tal. Parecia que eu estava literalmente na faculdade ou na escola, na época aí de, sei lá, a gente aprende química em que série? Primeiro ano, segundo ano, oitava série, não sei. Parecia que eu estava lendo um livro de química, cara, um livro de física. Aí eu dei um exemplo aqui, que só pra fazer essa cadeira fica fazendo um barulho de peido. Deixa eu ver se ela vai fazer. Aí vamos voltar ao que interessa, né? E aí ficou, tipo, eu dei um exemplo aqui. Aí eu precisava respirar, porque o ar é composto de blá 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 blá. Então fui beber a água, que é um composto de blá 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 blá. Explica todo o composto da água. Cara, tudo o cara tem que explicar, tipo, porra, tudo ele tem que falar da química, da origem, do que veio. Não, e aí eu tive que usar a terra na batata, porque a batata é não sei o que. Aí explica o contexto inteiro das moléculas da batata. E aí eu botei ela na terra tal, aí explica zilhões de coisas de como funciona a terra. Tipo, caraca, mano, eu não quero estudar, eu quero só ler uma história. Não tô fazendo concurso do Enem de química.
Nossa, cara, muito chato, muito chato. 70% do livro é o cara explicando troço de química e de física. Pra quem gosta de química e física, provavelmente deve ter sido um livro fodaraço. Mas eu não vou nem ler mais, cara. Nem vale a pena, já tá quase 20 minutos de vídeo, já tem 20 minutos, sei lá. Não vou ler. Então é isso. Cara, eu achei um livro chato. Vou botar ele aqui, que é o único livro que a gente tem físico. Ele não é muito grande. Então, tipo, mas pra ler ele, pra mim parecia um livro gigantesco, que não acabava nunca. Imagina você estudar isso aqui tudo, de química e de física. Você pegar um livro pra ler e ficar estudando. É isso que eu senti. Parecia que eu estava estudando, parecia que eu estava na faculdade, na escola, sei lá, e ia ter prova em poucos dias disso tudo que ele estava fazendo aí. E aí, posteriormente, bem depois que eu li o livro, lançou o filme, que também teve um marketing muito foda em cima dele. Que o ator famoso e tal, não sei o que, foi um ator conhecido. E aí eu vi o filme. E cara, o filme muito melhor que o livro. Porque o livro foi muito chato, como eu acabei de falar, parecia que eu estava estudando. E o filme não, o filme já mostrou as coisas de uma forma mais rápidas, né? Porque o filme é sempre muito rápido. O filme é sempre a história contada de forma bem rápida. E aí englobou partes que não tem no livro, tipo, porque o livro foca muito mais no cara, na aula dele de química e de física do que em outras coisas. O filme já pegou um pouquinho, já mostrava um lado de família, um lado dos companheiros, já mostrava um pouquinho de outras coisas. E aí o filme, cara, eu não quis ver o filme no cinema, porque eu já estava traumatizado com o livro, eu falei, não vou ver esse filme não. Mas depois eu vi o filme em casa, e aí foi de boa, tipo, vi o filme super tranquilo, não foi um filme chato, foi um filme até legalzinho. Não foi o filme do ano, mas foi um filme bem interessante, então eu consegui ver de boa que o livro, pra mim, foi um dos livros que eu quase desisti de ler também. Por muitas vezes eu parei e falei, não vou ler. Aí passava uns dias, eu falei, cara, tem que terminar de ler, eu não posso desistir de um livro. Tenho orgulho de não desistir de ler algum livro. Eu falei, não pode. Aí pegava ali um pouquinho, passava um tempinho e ficava, caralho, não aguento mais, não dá mais para estudar química e física. Vou parar de ler, não vou mais terminar. Aí parava, aí depois eu voltava e falei, não, vamos terminar. E eu não ficava curioso com o final, não ficava curioso com o que ia acontecer, o livro não me prendia e, cara, muito chato, puta que pariu. E o filme foi de boa, o filme foi super tranquilo, o filme foi maneiro de ver, foi um filme legal pra caramba. Então, esses foram os 3 livros que eu selecionei aí, óbvio que tem mais, óbvio que tem zilhões, né? De livros aí baseados em filmes, mas esses foram 3 livros que eu selecionei, que na minha opinião, na minha humilde opinião, tá? Não nada a ver, nada contra a sua opinião, nada contra o seu gosto, cada um tem o seu, mas na minha opinião foram livros que o filme acabou salvando, o que é raro, porque o filme sempre tem o hábito de destruir a história do livro, mas nesses casos eu achei que o filme salvou o livro. E acho que muita gente só vai conhecer essas histórias pelos filmes, o que já salva muito, porque se elas dependessem do livro para conhecer a história, eu acho que muita gente não conseguiria ler, não teria paciência nem saco para ler esses livros. Então, pessoal, é isso, fica a dica aí, fica a minha opinião. Se você concorda com isso, você comenta aí, se você não concorda, você dá a sua opinião também, vamos trocar uma ideia. Se você quiser sugerir alguma ideia ou quiser falar de outros livros também que você acha que o filme acabou salvando, outros livros que você achou chato, mas que o filme foi legal, comenta aí, compartilha, fala com a gente, de repente a gente traz pro canal aí para estar falando, para estar comentando. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos até o próximo vídeo aí. Falou, valeu!